estamos falando justamente da antecipação da idade de Dom Pedro II. Então, dentro disso, o positivo vai oferecendo a ideia de que você viu o primeiro reinado, viu o período regencial, e aí, seguindo a linha histórica, você começa a ver o que nós falamos do segundo reinado. Beleza? Então, podemos definir o quê? Golpe da maioridade, antecipação da idade de Dom Pedro II, de acordo com os interesses das elites econômicas brasileiras. Fechou? Ótimo. Diante disso, meus amores, o que acontece, meus lindos? Nós observamos que, temendo a estabilidade constatada no período da elite, os políticos conservadores, estamos falando de quem? Do Partido Conservador, tá? Procura Dom Pedro. E é interessante observar esse contexto. Dom Pedro II, galera, foi foi educado justamente para ser imperador. Ele foi educado para ser imperador, ou seja, ele não caiu de paraquedas, como aconteceu com o pai dele. Ele teve uma formação intelectual, ele teve uma formação tendo princípios positivistas, tá? Princípios científicos no alto escalão. Então, Dom Pedro II, quando assume o governo, ele assume o governo de uma maneira que ele vai conseguir levar o Brasil à ideia de formar um Estado-nação, buscando a chamada unidade. Nesse sentido, podemos falar que, durante o governo de Dom Pedro II, que a economia do Brasil vai manter algumas características. Quais delas? Ele vai manter a característica da economia colonial. Qual característica da economia colonial? A figura da agricultura e latifúndio, e aí sabemos muito bem, e quando falamos de economia colonial, falamos de latifúndio, estamos falando do quê? Estamos falando da figura do chamado plantation, tá bom? Então é bom entender isso e não esquecer. Quando eu falo da agricultura e latifúndio, estamos falando da figura do chamado plantation, ok? Ou seja, utilização de mão de obra escrava. Então mantém. E é claro que toda essa estrutura também, e também você não pode esquecer disso, toda essa estrutura vai favorecer a manutenção da ordem social. O que é manutenção da ordem social? Manter os mesmos grupos políticos no poder. Beleza? Contudo, sabemos que se a economia é latifundiária e é vinculada ao plantation, nós vamos encontrar então que a principal economia já era no Império, vai destacar-se mais ainda no segundo reinado. É um segundo rei. E esse segundo rei é nada mais nada menos, como dizem alguns autores, a sua majestade o café. Então o café vai se tornar então o quê? Uma majestade, vai se tornar um rei. Então o café, coloca aí positivo, o café despontou como produto de destaque, contando com a crescente mão de obra imigrante. Aí abrimos um outro parênteses. Nós estamos falando de mão de obra imigrante. A pergunta é, por quê? Por que mão de obra imigrante? Esse é o questionamento. A mão, né? Voltou. Vai ficar com mão assim. E aí, quando nós falamos de mão de obra imigrante, por que mão de obra imigrante? Eu tenho que lembrar do contexto, meus lindos. O contexto que nós estamos falando. Estamos falando da segunda metade do século XIX. Na segunda metade do século XIX, meus amores, nós encontramos então o quê? O processo da segunda revolução industrial. Nesse contexto, o que acontece? Eu tenho a Inglaterra é essa, que já está buscando novos mercados consumidores. A Inglaterra é essa, que já busca ajuda indireta, dá ajuda indireta a outros países se tornarem independentes. E aí eu tenho que lembrar do contexto. Quando eu lembro do contexto, eu tenho que lembrar, por que a Inglaterra faz isso? Tá. A Inglaterra vive a segunda revolução industrial. A Inglaterra perdeu a sua colônia norte-americana, que é os Estados Unidos. Perdeu com a ajuda de quem? Quem ajudou os americanos a se tornar independentes? Espanha, Holanda e França. As colônias espanholas são ricas em ouro. Brasil também é uma região rica e produtiva. Então, com a vinda da família real, a Inglaterra ajudou
a família real vir para o Brasil, correto? Diante disso, foi ajudando, financiando, conseguindo tratados, abertura do comércio, fim do bloqueio, abertura dos portos. E aí, quando você observa esse contexto, a Inglaterra fica, de maneira indireta, ajudando e possibilitando que ocorram os processos de dependência. O Brasil já é independente. E durante o segundo reinado, essa Inglaterra deseja que o Brasil, como independente, abole a mão de obra o quê? Escravocrata. Escravidão não está de acordo com o princípio o quê? Qual o princípio? Princípio liberal. Ok? O liberalismo defende o quê? Mão de obra assalariada. Defende a figura do operariado. Então ele vai defender que eu tenha mão de obra, mas uma mão de obra qualificada, que receba um salário e que possa produzir. Ok? Voltando para o Brasil, então. Se eu tenho essa influência inglesa, a Inglaterra já vai começar a pressionar o governo brasileiro a colocar o fim da escravidão. Essa pressão já foi feita lá no primeiro reinado com Dom Pedro I, tá? Que foi um dos motivos da Inglaterra reconhecer a independência do Brasil. Só que aí o Brasil foi fazendo o quê? O governo brasileiro foi extrapolando, foi empurrando, foi empurrando. O que o Dom Pedro vai fazer? Ele vai fazer um conjunto de propagandas, um marketing externo, principalmente em regiões que vão estar vivendo conflitos revolucionários, como Itália e Alemanha, especialmente a Itália, onde vai fazer a motivação de grupos populacionais que, buscando melhores condições de vida, vêm para o Brasil, buscando o quê? Ter melhor condição de vida, melhores oportunidades. Dessa maneira, Dom Pedro pensa assim: se eu vou trazer mão de obra imigrante, essa mão de obra imigrante, ela vai fazer duas coisinhas só do Brasil. Primeira coisinha, substituição gradativa de uma mão de obra escravocrata para uma mão de obra assalariada. Segundo motivo, um processo de embranquecimento da cultura brasileira, porque eu vou estar trazendo imigrantes europeus brancos para a colônia Brasil. Beleza? Ótimo. Seguindo para frente, eu vou apagar aqui as anotações. Seguindo para frente, porque não tem como seguir para trás. Ótimo isso. Então, olhando esse contexto, você encontra, então, com a economia do café, utilização de mão de obra imigrante, não acabou a mão de obra escrava ainda. Eu vou ter alguns fazendeiros, tá, latifundiários, que vão utilizar dessa economia do café para poder fazer o quê? Aumentar a sua riqueza, aumentar o seu lucro. Dentro deles, eu vou encontrar a figura de quem? Figura do Barão de Mauá. Ok? E o Barão de Mauá vai pegar todos os lucros que ele adquire do café e vai investir no processo inicial de industrialização do Brasil. Ok? Então, podemos colocar o que o positivo fala. Ó, a proibição do tráfico negreiro, a cafeicultura e a chegada de imigrantes ao Brasil também são fatores que favoreceram a industrialização no século XIX. Entre eles, podemos falar Irineu Evangelista de Souza Barão, e depois Visconde de Mauá foi dos nomes que se destacou no período, envolvendo-se com a construção de ferrovias e com o sistema de iluminação pública. Só isso? Não. Barão de Mauá pegou todos os recursos econômicos que ele tinha e vai investir em telégrafo, vai investir em iluminação do Rio de Janeiro, vai investir nesse processo de industrialização, ou seja, vai fazer com que o Brasil comece a ter uma cara de um espaço urbano, especialmente a província, o estado do Rio de Janeiro, que é a capital do Brasil nesse período, ou seja, capital. São Paulo também. Quando falamos de café, não podemos esquecer que o café ele vai ser cultivado em algumas regiões, entre as regiões do Vale do Paraíba e o chamado Oeste Paulista. Nesse sentido, podemos falar que esse Brasil do Segundo Reinado, com a economia do café e toda essa formação, vai desenvolver um tipo de cultura dentro de uma sociedade onde o desenvolvimento da cultura cafeira e a chegada dos imigrantes europeus aumentaram a influência da cultura europeia na sociedade brasileira, particularmente quanto ao vocabulário, aos vestuários e aos costumes da época. É o que nós chamamos, costumes da época, é o que nós chamamos de Belle Époque. O que é Belle Époque?
o período, nós já falamos sobre isso lá em História Geral, Belle Époque é o período do grande desenvolvimento cultural, ok? Então, esses costumes europeus vai vir essa ideia da chamada Belle Époque, ok? E aí você vai ver, dentro desse Belle Époque, toda a ideia de mudança de pensamento dentro da sociedade brasileira. Ok, nesse sentido, uma outra parcela, enquanto eu tenho uma elite branca, donos de casa, os senhores de engenho, os senhores do café, porque senhores de engenho não quer dizer que acabou a economia cafeira, a economia açucareira, vai se manter. Quer dizer o quê? Quer dizer que a nossa economia é uma economia latifundiária. Então, esses senhores, esses barões, tá, ditos futuramente coronéis, e aí o título de coronel é um título que vai ser comprado lá na República, então você vai encontrar uma outra parcela, que é a grande maioria da população brasileira. E essa outra parcela vai estar o quê? A maior parte da população não tinha condições de seguir a moda europeia, vivendo em situações adversas, além dos escravizados, que não eram atendidos pelo governo e ainda eram responsáveis pelo trabalho, do mais simples ao mais pesado. As mulheres tinham participação social o quê? Restrita. Lembrando que eu estou falando de uma sociedade o quê? Patriarcal. Uma sociedade em que o homem manda e desmanda. Uma sociedade onde reina o preconceito. Uma sociedade onde eu tenho uma minoria mandando em uma grande maioria. Contudo, nesse contexto do Segundo Reinado, uma outra característica marcante desse período, crianças, é justamente quando nós falamos de Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai vai ocorrer justamente questões fronteirísticas. Aí começa, Solano Lopes, e do Paraguai, queria o quê? Ampliar o seu território. Observando o mapa, você observa que o Paraguai ele é cercado, tanto pela Argentina quanto pelo Brasil. E ele não tem uma saída para o Oceano Atlântico. Então, o que Solano Lopes queria? Ele queria ampliar o seu território para poder achar, na região do Bacia do La Plata, uma região para poder escoar seus produtos para o Oceano Atlântico, ou seja, uma saída para o mar. Só que eu tenho que lembrar que o Paraguai, nesse contexto, é um estado autônomo que está tendo seu processo de desenvolvimento econômico, e desenvolvimento econômico quer dizer que vai gerar o quê? Querelas com a Inglaterra. A Inglaterra não vai olhar com bons olhos esse desenvolvimento do Paraguai. E, indiretamente, a Inglaterra vai atiçar tanto o Brasil quanto a Argentina e o Uruguai contra ao Paraguai. É o que acontece em dezembro de 1864, quando Solano Lopes invade a província de Mato Grosso. Ele invade, depois que o governo brasileiro não deixa ele usar a região próxima do Brasil, aqui essa região aqui, para passar seus navios. Fecha as portas. E nem a Argentina. Então o Paraguai acha uma afronta e invade o território brasileiro. Tá? Com isso, para frear o avanço para o Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai cria a chamada Tríplice Aliança em 1865. 3 países contra o Paraguai. No início do conflito, com vantagem militar e numérica, o Paraguai apresentou uma série de vitórias, mas no decorrer do conflito a situação do Paraguai mudou. Afinal de contas, a grande maioria do exército era brasileiro e argentino. Como é que o Brasil conseguiu fortalecer seu exército? Muitos soldados do sul do Brasil e da região do Brasil eram escravos. E esses escravos que vão lutar na Guerra do Paraguai, eles vão adquirir posteriormente o título de capitão. E aí volta como da Guerra do Paraguai como capitão, alforriado, e vai ganhar a vida de que maneira? Como capitão do mato. Aquele que você vê em novelas coloniais, que vai perseguir os negros fugitivos, que vai tacar fogo em quilombos, que vai perseguir o próprio negro. Então esse negro vai voltar o que? Alforriado. Então você quer ir para a guerra? Vai. Você vai voltar alforriado, você vai voltar livre. Diante disso, em 1809, após a morte de Solano Lopes, o Paraguai se rendeu. Se rendeu com um índice muito alto de mortes, quase 90% da população masculina adulta foi morta, restando crianças, idosos e mulheres. O que aconteceu com a economia do Paraguai nesse período? A economia do Paraguai caiu. Tá? Contudo, para a Tríplice Aliança, Brasil, Uruguai e Argentina, aumentou sua dívida externa, especialmente com quem? Com a Inglaterra. A Inglaterra não vai atiçar, a Inglaterra não vai ajudar sem ter um interesse político e econômico por trás. O Paraguai tem a população masculina, já falei disso aqui, reduzido. Contudo, você encontra o quê? Como eu estava falando lá atrás do movimento da vida dos imigrantes, começa
ocorrer no Brasil segundo reinado o crescimento que nós chamamos de movimento abolicionista. Esse crescimento do movimento abolicionista vai apresentar da seguinte maneira. Abolicionistas ingleses eram a favor. Por quê? Porque eu desejo mão de obra e mão de obra livre, mão de obra assalariada, mão de obra essa que vai possibilitar o poder de compra e poder comprar produtos ingleses. O escravo não. Grandes fazendeiros eram contra o que nós chamamos chamados escravocratas. Castro Alves, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa e Luiz Gama são exemplos de intelectuais o quê? Abolicionistas. Só que a estratégia do governo brasileiro nesse período é fazer o quê? É fazer um processo de abolição do Brasil de maneira lenta e gradual, no qual a abolição poderia acabar devagarmente. Diante disso, o governo brasileiro, após 1845, que é a Lei Bill Ávila, que proíbe o tráfico de escravos, o governo brasileiro, então, crianças, cria o que nós chamamos Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proíbe o tráfico de escravos. Proíbe o tráfico de escravos de fora do Brasil para o Brasil. Mas nesse período vai permitir que ocorra o quê? O aumento do tráfico de escravos provinciais. O que é esse tráfico de escravos provinciais? Tráfico de escravos entre as províncias, ok? Posteriormente, cria-se a Lei do Ventre Livre, na década de 70, a Lei do Ventre Livre e a Lei do Sexagenário. Lei do Ventre Livre, todo escravo nascido será livre. E Lei do Sexagenário, todos os escravos com até 60 anos de idade, após 60 anos de idade, será livre. Lei do Sexagenário tem uma crítica. A vida média de um escravo é 30 anos de idade. E em 1888, ocorre a chamada Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel. Só que aí tem um babado, meus queridos. Essa Lei Áurea é assinada de seguinte maneira. Dom Pedro II está viajando, e aí vem a questão do quê? Do escravocrata. Por quê? O que tem a ver Dom Pedro está viajando e o que tem a ver a Lei Áurea? Muita coisa. Por que, primeiramente? Porque a escravidão no Brasil foi lenta e gradual. Simples. Questão da indenização. Quem vai me indenizar pelo escravo que eu comprei para trabalhar na minha lavoura? Esse é um questionamento. Dom Pedro II sabe disso e cria-se leis gradativas para poder o quê? Acabar com a escravidão dentro do seu tempo. Grupos abolicionistas, aproveitando a viagem de Dom Pedro, se aproximam da princesa Isabel, a pressionam e fazem o que é assine a Lei Áurea. Ela assina a Lei Áurea e a escravidão acaba. Olhando politicamente, quando Dom Pedro volta de viagem, a escravidão acabou e Dom Pedro perdeu o apoio de quem? Dos grandes escravocratas. Porque em nenhum momento a Lei Áurea fala de indenização financeira. Beleza? Nesse sentido, assina-se a Lei Áurea, mas não procura colocar o escravo, ex-escravo, colocar o negro adequado dentro da sociedade. O negro ele é livre, mas sem direitos políticos. O negro é livre, sofrendo discriminação. O negro é livre, ganhando menos que o branco. E aí vem uma outra tática governamental, que é jogar o imigrante contra o próprio negro, aumentando mais ainda o preconceito. Para onde esse negro que estava na fazenda vai? Vai para a cidade. Se não pode ficar na cidade, vai ficar onde? Nos cortiços. Se não pode ficar nos cortiços, vão para onde? Para as favelas. Essa é uma triste história do Brasil, uma coisa real. Nesse sentido, podemos falar que o segundo reinado, a partir da abolição da escravatura, começa a passar o que nós chamamos de crise da monarquia brasileira. E aí podemos enumerar. Essa crise da monarquia brasileira, podemos falar o quê? Que ela ocorre com a escravidão, que era considerada natural, como parte integrante indispensável na história brasileira. Segundo, mesmo movimentos que lutavam para uma sociedade democrática, muitas vezes não promoviam mudança quanto à manutenção da escravidão. Ah, não, eu sou democrata, eu defendo a liberdade dos outros, mas eu tenho escravo e vou continuar tendo escravo. Eu falo para o outro, não falo para mim. É muito comum no Brasil ter isso hoje. O Segundo Império começou a dar sinais de fraqueza, o mesmo declínio a partir de 1870. E é claro, devido à Guerra do Paraguai, vem então a chamada questão palestina, vem a questão militar, e a influência do positivismo leva então à queda da monarquia.